O Internacional também poupou os seus titulares nesse final de semana, venceu o seu jogo por um score magrinho, 1-0. E o assessor de futebol do Inter, Roberto Melo, fala se o planejamento de revezar o time titular com o time reserva foi correto neste começo de ano. Vamos acompanhar. Os resultados estão mostrando que foi válido, mas não somente pelos resultados. A gente se baseia pelo rendimento, pela semana de trabalho que a gente acompanha, que está sendo tudo bem feito, tudo conforme planejado. Na realidade, o time, a gente fez no início do ano um planejamento do grupo principal, fazer uma pré-temporada adequada, de mais ou menos 25 dias, foi isso que foi feito. Então, a partir do momento que a equipe principal estreou no campeonato, que foi no início de fevereiro, 2 de fevereiro, se eu não me engano, a gente tem até hoje cerca de 45 dias. Esse time já jogou 7, 8 vezes, entre um jogo da Copa do Brasil, com uma viagem longa, mais 6, 7 partidas do Campeonato Estadual. Isso dá uma média de mais ou menos um jogo a cada 5 dias, então a gente crê que é um número suficiente. Mais que isso seria talvez arriscado, né, no início de pré-temporada, a gente colocar os jogadores para jogar quarta e domingo. E também serve para a gente fazer as avaliações que a gente precisa fazer do grupo. A gente tem cerca de 30, 32 jogadores, contando esses meninos que estavam aqui hoje. Se a gente não faz o planejamento dessa forma, talvez a gente não tenha chance de observar alguns meninos. Tem que saber qual é a intenção do Inter, né, em preservar. É preservar para que não tenha um acúmulo de jogos e, consequentemente, lesões? É observar a garotada? Qual é a opinião de vocês sobre esse revezamento? Ao contrário de muitos, de que o Internacional faz um planejamento adequado para as suas necessidades e para a sua realidade. Disso, né? O Inter teve a oportunidade de estender a sua pré-temporada. Sempre foi uma grande queixa dos grandes clubes, porque com o calendário apertado, não se podia dar uma importância maior à pré-temporada. O Inter conseguiu fazer isso, ou seja, revezou bastante o grupo. Os resultados lhe ajudaram. E vai conseguir por mais algumas oportunidades. Enquanto o presidente Luiz estiver à frente do clube, o Inter não disputa a Libertadores da América e vai ter. Não tem pré-Libertadores, não tem Libertadores em fevereiro. Não tem surpresa, né? Essa é a parte negativa dessa realidade. Agora, o que acontece? Para quando não jogar algo positivo é porque preocupa, né, Gilberto? Não, mas é que daqui a pouco é o seguinte, tu vê. O Inter teria agora, começou a Copa do Brasil para o Internacional, que imaginávamos seria um começo de alguma coisa mais importante que o Campeonato Gaúcho, e seria mais dificuldade. Aí falou, toca 6. É que assim, então, assim, tá muito difícil tu criticar o Internacional. Embora eu ache que realmente nós temos que estar atento aos desempenhos e na projeção do que vem pela frente. Mas eu acho que isso faz parte do jogo. O mais importante também. É o seguinte, o Abel já avaliou o que tinha que avaliar e acabou, né? Agora é hora de jogar com o time principal, né? Não, isso sim. E vou dizer mais, eu até não vou entrar na linha de criticar pelo seguinte, se o Inter joga com o time principal e o D'Alessandro, por exemplo, se machuca nesse jogo de ontem. Mas pode então não dá para se machucar no jogo contra o Remo também. No jogo de ontem eu acho que valeu, tá? O Inter já está classificado, ninguém alcança o Inter, então aí que tá, é que o Baldasso é um crítico, porque segundo ele tem alguns problemas no time e que só o time titular jogando para corrigir. Agora, se chegar lá no final do ano, por exemplo, o Internacional venceu o Campeonato Brasileiro, mas mesmo que vai por terra, né? Aí a preparação vai ter sido adequada, a esticar a pré-temporada na parte física vai ter sido adequada. Mas mesmo se não ganhar, porque é reclamação de todos os clubes que não tem tempo para jogar. Então por que o Inter, nas 15 rodadas do Gauchão, jogaria? O Inter teria entrado agora metade de março com mais de 15 partidas, com 17 partidas contando Copa do Brasil e o jogo contra o Pelotas lá pela Recopa Gaúcha. Para quem em março, com 2 meses, já vai ter 17 partidas jogadas? Não precisa. Então, mesmo que em dezembro não ganhe o Campeonato Brasileiro, não faz com que o planejamento de estender a pré-temporada e não forçar os jogadores por causa de uma reclamação de calendário, que já vem de anos, seja errado. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a questão do calendário e a questão de que o Inter está realmente trabalhando, focando nas competições do segundo semestre. A outra, que aí é que defende o Baldasso, é que o time tem problemas e que se não corrigir agora vai estourar lá na frente. Só que a gente só vai saber quando o Inter for exigido. Gente, só um pouquinho. O Internacional jogou com os reservas, mas treinou sábado e treinou domingo com o time titular, quer dizer... Não dá para comparar treino com jogo com futebol competitivo. Porque o Inter não foi exigido. Isso quer dizer que não teve moleza, tá bem. Mas o Inter não foi exigido ainda. Nós vamos até maio nessa história do Inter. Mas o planejamento do Internacional foi correto. Não vou criticar porque o Inter sofreu muito ano passado por isso, né? O Inter teve jogadores que exigiam uma preparação física diferente dos demais. Isso foi colocado pela direção do Internacional, encaminhado até o Paulo Paixão.
em virtude justamente da idade e o próprio desgaste da temporada. Sim. Então, eu acho que o Internacional fez certo. O que eu vou dizer do Campeonato Gaúcho? Não tem exigência. O Campeonato Gaúcho se resume a um jogo só, ou a 2 na final, se der Grenal. Essa é a exigência do campeonato. Então, acho que está correto o planejamento.